No texto que nós temos hoje em mãos, Lucas 22, de 14 até o verso 18, está dentro do texto do calendário litúrgico acerca da Páscoa, da ceia do Senhor, da entrada triunfal. Mas esse texto é um texto muito pesado. Hoje de manhã nós falamos sobre Isaías 50, versos de 4 a 7, acerca do quanto que Deus faz por nós, mesmo que pareça que Deus não está vendo, que Deus não nos decepciona. Nessa noite, com esse texto tão pesado, nós vamos conversar um pouquinho sobre uma coisa que você não gosta, eu sei. Eu também não sou chegado. Aliás, enquete da manhã. Quantos aqui gostam de ser humilhados? Levantem suas mãos, por gentileza. Quem gosta de ser humilhado? Vocês têm que aprender a gostar de ser humilhado, viu? Porque humilhação, do original humus, terra, humilhar é trazer quem está voando, quem está viajando até o planeta Terra, até a realidade. Não pode confundir humilhação com menosprezo, com arrogância, não. Humilhação é quando você aconselha o indivíduo a dizer o seguinte: olha, você está pensando isto, mas a vida é desse jeito. Isso é ser trazido de volta à terra. Por isso que a Bíblia diz que todos aqueles que se humilham, todos aqueles que colocam seus pés sempre no chão e vivem de acordo com a realidade, estes é que têm condições de sobrepujar, de ser exaltados. Por quê? Porque ele conhece a realidade. Só sobe quem conhece a realidade. Se você olha a biografia dos grandes homens e mulheres bilhardários, toda a biografia deles, em um dado momento, o indivíduo perde parte do patrimônio ou perde tudo. E antes de vir a virada de mesa, acontece uma coisa que é comum a todos. O camarada, ele volta a botar os pés aonde? No chão. Ele volta a entender que o mundo não gira em torno dele. Ele volta a entender que ele precisa ser de novo competitivo. Ele volta a entender que ele precisa se atualizar aos novos tempos. Ser humilhado é maravilhoso, porque é quando você bota os seus pés novamente aonde? No chão. Mas fulano falou mais do que devia. Não, aí não é humilhação, aí é menosprezo, é arrogância, aí se acha, esqueçam isso. Mas o que nós vamos tratar hoje é uma coisa que, eu estou juntinho com você, eu detesto. Quem aqui gosta de sofrer? Você gosta de sofrer? Sofrimento, curtir uma bad, curtir uma vibe ruim, gosta de sofrer? É curioso, tem mais gente que gosta de sofrer do que de ser humilhado. Sofrimento é uma indústria. Sofrimento é qualquer experiência aversiva e sua emoção negativa correspondente. Sofrimento é tudo aquilo que é o avesso de mim. Quer ver uma coisa que me causa sofrimento a mim? É quando alguém diz assim, vou te passar uns dados, dá uma olhada e muda o que você quiser. Ok, quando eu abro, o que é? Uma planilha de Excel, eu morro. Eu olho aquela planilha e digo, nossa, tem que ser muito bom para trabalhar nessas planilhas, eu não tenho a mínima condição. Quando mando uma planilha de Excel, bota no boletim, eu printo a tela, eu recorto o desenho e jogo no boletim. Eu não sei trabalhar com Excel, me dá aflição só de ver aquelas tabelas. Que coisa! Tem certas coisas que nos fazem sofrer. Sofrimento é tudo que nos causa aversão. Toda emoção que é negativa à nossa felicidade. Existem duas causas para o sofrimento: dor e infelicidade. A palavra do Senhor diz em Lucas 22, a partir do verso de número 14: Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu o quê? Antes do meu? Acorda aí, Tijuca, acorda o pregador, está chovendo, vai acabar cedo hoje. Hoje de manhã acabou tarde, hein? Hoje de manhã acabou tarde. Por mim, emendava logo amanhã com o da noite, ficava aqui até 3 horas. Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu... Jesus sofreu? Você espera não sofrer? Poxa, desculpa, não tem como.
até Deus nessa vida sofreu. Até Deus teve dores que Ele não queria. Até Deus teve infelicidades as quais Ele sequer poderia mensurar. Esta semana para Jesus é uma semana, como a palavra mesmo diz, eu quero ansiosamente comer com vocês antes do meu o quê? Antes do meu sofrimento. Jesus era tão dono da sua vida e tinha tantos pés no chão que ele conseguia fazer a leitura do tempo. Ele sabia que esta semana seria uma semana de quê? De sofrimento. Não dá para escapar do sofrimento. Tem como você sair dele, mas você não pode se programar para nunca sofrer. E diga-se de passagem, você consegue imaginar uma vida onde o indivíduo nunca tenha sofrido? Consegue imaginar uma vida assim? Você já conheceu alguém assim que nunca sofreu? Nunca conheceu? Eu já conheci. O indivíduo que sempre teve tudo, ele nunca sofreu. Quando esse rapaz chegou por volta dos seus 26, 27 anos, ele quase teve que ser internado para fazer tratamento. Porque para ele a vida era um vazio. Ele nunca sofreu. Ele nunca soube o que era pegar ônibus cheio, nunca soube o que era abrir a geladeira e não encontrar o que queria, nunca soube o que era deixar de viajar para o exterior, nunca soube. E esse cara entrou em parafuso. Porque a vida não tinha significado, nunca lhe faltou nada. Com Jesus é o oposto. Jesus viveu de tudo. Tudo que tinha para viver, ele viveu. Jesus, ele sabia que iria sofrer, iria passar por dores, iria passar por infelicidades. Você consegue imaginar? Consegue imaginar? Se coloca no lugar de Jesus. Hoje é domingo. Você consegue imaginar você indo para o prego na sexta-feira? Tudo que você vê desde pequeno, gente sendo crucificada. Desde pequeno, você está crescendo, você está andando por aquele mundo e você vê gente na cruz. E você começa a ter as percepções de que um dia é você ali. E a cada dia para você isso vai afunilando. Eu uma vez fui numa feira que mostrava a reconstituição do sofrimento de Cristo. A coroa de espinhos, todas essas que nós vemos na TV, é lindeza. A cenografia é maravilhosa, de verdade a coroa de espinhos não era redondinha, ela era como se fosse realmente um capuz, um capacete de espinhos. E os indivíduos colocavam aquilo bem apertado, porque a ideia era que os espinhos ultrapassassem e fossem fustigando o crânio para que o indivíduo ficasse cego pelo sangue que escorresse. E você consegue imaginar aquele espinho cravado em todo o seu couro cabeludo? E você está vendo isso desde criança. E uma hora começa a cair a ficha. Um dia vai ser com você. O prego que eles colocaram nas mãos e nos pés era um troço grotesco, feito para arrebentar com o indivíduo mesmo. E você na adolescência vê homens sendo pregados naquelas cruzes, e você sabe, um dia vai ser com você. E aí hoje é domingo, e tu sabe que esse dia vai chegar, e vai ser agora, sexta-feira. Dor, sofrimento. Como que Jesus escolheu viver os dias que antecederam seu sofrimento? Essa é a nossa reflexão dessa noite, e esta é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Se você trouxe papel e caneta, anote. Jesus, diante da dor, ele fez 3 escolhas. E a primeira escolha que Jesus faz, está aqui no verso 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus aonde? E com ele hoje, é chegada a hora do sofrimento? Senta na mesa. Que mesa é essa?
Abra sua Bíblia, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 16, verso de número 11. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 16, verso de número 11. Mesa para os judeus não tem o sentido apenas de ser o local da refeição, mas mesa é o local onde os relacionamentos eles são resolvidos. Isso não era apenas entre os judeus. Quando nós vamos no interior, nós vemos que tudo em uma casa normalmente orbita onde? É na sala, na frente da TV? Onde é que tudo acontece? É na mesa da cozinha. É na mesa da cozinha que tudo acontece. É na mesa da cozinha que a gente senta, ouve as novidades, recebe as visitas que são mais afeitas, mais pessoais. É na mesa da cozinha no interior que a gente fica o dia todo. Toda hora quem chega traz pão, toda hora a manteiga está ali, toda hora o fogão acende, sai um ovo, toda hora o pessoal senta, começa a fazer bolo e você continua ali. Você fica esperando o bolo ficar pronto, você come e ainda leva para casa. Para os judeus era quase que a mesma coisa. A mesa era local de resolver os relacionamentos. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, a história você conhece. O profeta Samuel é levado até a casa de Jessé, com o padre Jessé, porque Deus disse que um dos filhos de Jessé seria o futuro o quê? O futuro rei. E aí começam a vir os homens. O primeiro, alta patente militar, é esse. Deus diz, não é. Vem o segundo, alta patente militar, é esse. Deus diz, não é. Vem o terceiro, alta patente militar, e Deus diz, não é. E aí Samuel dá uma travada. Mas peraí. E Deus responde, o homem vê o exterior, eu vejo o interior, eu vejo o coração. Passam-se todos os filhos, não é nenhum deles. Samuel pergunta para Jessé o quê? Acabaram-se os teus filhos, compadre? Qual é a resposta de Jessé? Verso 11, ele respondeu, segunda linha, ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Essa é a leitura romanceada. Na prática, sabe como é que foi? Ainda falta o mais moço. Ele apacenta a ovelha. Em outras palavras, os homens que você precisa estão aqui. Eu ainda tenho um filho. Mas, compadre, você está vendo meus filhos aí, né? Eu ainda tenho mais um. Mas, primeiro, ele é mais moço. Segundo, a família toda você está vendo, mas esse fica no mato. Pastor de ovelha. Qual é a resposta do profeta Samuel? Disse, pois, Samuel a Jessé, todos, manda chamá-lo, pois não nos... mas ele não foi lá para sentar na mesa, ele foi lá para ungir um novo rei, mas ele percebe que a família trata um com diferença, e o que ele faz? Vai todo mundo sentar na mesa, aproveitar que hoje o profeta está na casa, nós vamos resolver esse problema aí. Que história é essa de Deus dizer que um dos teus filhos vai ser rei e você não trazer todos? Como é que é isso, compadre? Você consegue imaginar Davi chegando naquele ambiente, um Davi que era tão recanteado pela família, que ele olha para o entorno e o que ele diz? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A cama que eu não posso deitar-me porque minha família me recanteia, não tem problema. É Ele, o Senhor, que me faz deitar nesses pastos verdejantes. Meu pai não tem uma palavra de carinho para mim, não tem problema não. Ele, o Senhor, é que dá refrigério à minha alma. Jessé manda todos sentarem à mesa. Mesa é local de resolver os relacionamentos. Diante da dor, o que Jesus escolhe? Jesus escolhe desabafar. Está sofrendo? Desabafe. Não com todos, mas com alguém. Desabafe. A palavra do Senhor é bem clara. Está alguém alegre
cante louvores. Está alguém doente? Faça oração. Alegrai-vos com aqueles que se alegram. E com quem está chorando, nós devemos fazer o quê? Chora com quem está chorando. Mas se você não falar que está chorando, como é que nós vamos saber? No interior é mais fácil, nós somos bicões, a gente vai entrando na casa dos outros, vai conversando. Na cidade grande, na capital, só de você ligar para alguém, uma ligação de linha, ao invés de ser um zap, hoje já parece até uma invasão de privacidade. Fulano quer uma chamada por voz. O que ele pensa que é para eu ter que atender na hora que ele está me ligando? E se eu tivesse ocupado? Meu Deus! Em meio à dor, faça como Jesus, escolha desabafar. Olha o que ele diz. Pôs-se Jesus à mesa, e com ele quem? Os apóstolos. Segunda lição que esse texto nos ensina, que é algo que é necessário, guarde isso, anote. Segundo, diante da dor, escolha ser feliz antes do sofrimento. Vou repetir. Escolha ser feliz antes do sofrimento. Olha o que Jesus diz no verso 15. Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu o quê? Como Deus gostava de comer. Jesus está sempre comendo alguma coisa. Que ele gostava tanto de comer, que ele próprio diz, engraçado, quando veio João Batista, que não comia nem bebia, vocês diziam o quê? Tinha demônio. Agora vem o Filho do Homem que come e bebe, vocês dizem que é o quê? Glutão. Jesus não deixava passar nada. Tem alguma coisa para comer? Estou comendo. Comer para Jesus era algo que lhe trazia felicidade. E gostava disso. Até mesmo os momentos de compactuar o perdão aos seus discípulos, depois da sua ressurreição, o que tinha? Peixe assado na brasa, mel, pão. Ele estava sempre comendo. Ele é reconhecido pelos discípulos de Emaús depois que ele faz o quê? Parte o pão. Porque a felicidade dele em ver comida era uma coisa que inebriava. E Jesus, sabendo que haveria de sofrer, antes de sofrer, ele escolhe o quê? Ser feliz. Dificuldade nossa, hoje nós vivemos um culto ao problema. Vocês já repararam como é que tudo não apenas hoje é problemático, mas como nós levantamos cultos aos nossos problemas? Hoje nós somos inocentes de tudo. Por quê? Porque a culpa é do problema. Vocês assistiram já a Record? Vocês viram a chamada da nova novela? Vai ter uma novela sobre Jezabel. Alguém já viu a chamada da novela? Já viu? Poxa, olha, é a primeira vez que eu vejo um negócio na Record de todo mundo. E olha que eu nunca vi na Record. Bom, vamos lá. Vai ter uma novela sobre Jezabel. Lembra quem foi Jezabel? Mulher de Acabe. Era gente boa? Que isso, Haroldo? Sério? Não posso... Horrível, péssima. Você está fazendo carinho nela. Aquela mulher ali, eu vou te dizer. Mas em tempos também que, né? Enfim. Então, Jezabel era isso aí. Para ser politicamente condescendente com todos os lados, você imagina a Jezabel uma mistura da Glaze Hoffman com a Joyce Halseman. Isso tudo misturado para te dar bom dia. Porque foi com a tua cara. Consegue? Jezabel. Meu amigo, eu vi a chamada da Record. Você olha a chamada da Record, aí está lá Jezabel. Aí tem a chamada. Ela foi traída pelo homem que ela mais amava. Ela foi abandonada pelos seus pais. A vida fez dela uma mulher difícil. Ela teve que batalhar para vencer de qualquer jeito. Eu quase chorei. Falei, tadinha da Jezabel, gente. Ela não era ruim, não. A vida deixou ela ruim. Estava quase dando inocência a ela. Estava quase fazendo moção de desagravo a Jezabel. É tanto culto ao problema que a culpa não é minha. A culpa é de quem? É do problema. Eu não sou mal educado. É que eu fui criado errado. E fim. Aí eu passo dos meus 39 até os meus 90 anos, se Deus quiser, ou 100 pela fé,
Eu vou passar 61 anos dizendo o quê? A culpa não é minha, é meus pais que me criaram errado. Aí eu levanto um altar na minha casa ao problema, ó, má criação infantil. Pronto. Aí todo dia eu acendo uma vela para esse problema, eu me benzo diante desse problema. Se alguém não gostou, eu aponto esse totem e digo, a culpa não é minha, é o problema. Jesus, diante do sofrimento é inevitável, mas agora eu tenho uma opção. Eu quero ser feliz. Vamos comer a Páscoa. Meu irmão, sofrimento é inevitável na vida? Sim ou não? Sim. Você hoje está sofrendo? Se não estiver, escolha ser feliz. Porque parece que a gente vai sofrendo também a conta gotas. Já que é inevitável a dor, deixa eu já ir ficando dolorido agora, porque quando a dor chegar eu não vou ser pego de surpresa. Meu amigo, faça-me o favor, rapaz. Que vida é essa, rapaz? Pessoa fica sofrendo sem sofrer, sem ter motivo para sofrer. E o pior, começa a emular o sofrimento alheio. Já viu isso? Gleice, como é que você está? Você está tristinha? Rapaz, eu não acredito que eu também estou meio triste. Estava alegre, mas foi olhar para você, eu já comecei a ficar meio tristinho também. Que coisa, eu também estou meio triste. Não vale a pena ser feliz, não, eu estou meio triste. Rosângela, está tudo bem? Não, você está... Eu também estou, sabia? Também estou meio assim, meio borocochô, também não estou legal, não. Marcelo está meio resfriado. Acredito que eu também já estou ficando, rapaz. Já estou ficando. Eu, quando fico resfriado, sou terrível, rapaz. Um troço assim de doido. O indivíduo, ele vai emulando o sofrimento alheio. Jesus, eu vou passar dor, eu vou passar infelicidade. Agora, domingo, eu só tenho uma coisa a fazer: ser feliz. Vamos sentar na mesa? Vamos comer? Amém, igreja? Eu te faço um apelo: escolha ser feliz, porque esse sofrimento é inevitável. Mas se hoje você não está sofrendo, não viva como quem um dia fosse sofrer. Escolha a felicidade. Quando o sofrimento vier, que venha. Também do mesmo jeito que vem, daqui a pouco ele se vai. Mas se você tem a opção, escolha ser feliz. Abra sua Bíblia, Lamentações capítulo 3, verso de número 21. Lamentações capítulo de número 3, verso de número 21. Tem na sua Bíblia, sim. Que história é essa se você achar que não tem? Você abriu o livro de primeira índice? Faz isso não, rapaz. Vamos lá? Lamentações 3, 21. Leiamos todos. Verso 20 e 21, aliás. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar o quê? Se você hoje não está sofrendo, lembre-se as coisas boas e viva esperançado. Para com o culto ao problema. Chega disso. Terceiro e último lugar. Primeiro, diante da dor e sofrimento, faça como Jesus. Jesus escolheu desabafar. Segundo, Jesus escolheu ser feliz antes de sofrer. E terceiro, presta bem atenção. Olha o que diz a palavra do Senhor. Verso 16, leiamos todos. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que... Verso 18, pois vos digo todos, de agora em diante não mais beberei o fruto até que... Terceiro e último lugar, algumas coisas, alguns sofrimentos, algumas felicidades, elas somente vão se concluir quando o reino de Deus se manifestar. E quando eu falo o reino de Deus, não tem a ver com arrebatamento, pós-arrebatamento, milênio, novo milênio. Não. Mas existem circunstâncias na nossa vida que elas somente se concluem
Quando o senhorio de Cristo é pleno em nossa vida, enquanto há uma área, uma gaveta na nossa mente, no nosso coração, o qual Deus ainda não foi entregue, o qual Jesus ainda não acessou, porque você é o dono dessa pasta, o dono dessa situação, há circunstâncias que somente terão desfecho quando você entregar para Jesus e Ele se tornar o Senhor dessa área da sua vida. Porque como nós guardamos gaveta de problema, Deus é o Senhor da minha vida, mas Deus sabe que tem uma área aqui que eu fico meio assim. Deus sabe que tem uma determinada área da minha vida que, olha, eu já fiz de tudo, eu já entreguei a Deus, eu já busquei, já conversei com vários pastores, já fui em sessão de descarrego, já fiz de spa, eu já fiz tudo. E agora eu fico simplesmente numa coisa assim, eu não falo mais disso com Deus. Eu cheguei à conclusão de que se eu não mexer, parece que Deus ele passa batido. E eu consigo conciliar o relacionamento com Deus com determinada coisa. É só eu não trazer a consciência, porque se eu trouxer eu tenho que tratar. Então deixa assim mesmo. Quando acontece, acontece, infelizmente, é da vida. Aí vem Jesus e diz, esse momento que eu estou passando com vocês aqui hoje, só vai se repetir de novo, quando eu for o Senhor da vida de todos vocês. Estarmos assentados na mesma mesa, somente será novamente possível quando o meu reino, ele for a coisa principal dentro da mente e do coração de vocês. Enquanto ele não for, esse momento não mais poderá ser repetido. Porque o meu compromisso em carregar sobre mim os pecados se encerra na minha vida esta. E o meu retorno, a minha volta da morte, é outra. Os pecados eu carregarei, e em mim eles se findarão. Há coisas na nossa vida que só terão desfecho quando Jesus for o Senhor delas. Enquanto Ele não for, esse é um piano desgraçado que nós carregamos. Há áreas da nossa vida que não são resolvidas, porque Jesus não é o Senhor delas, sou eu. Pode ser você. E sabe o que Jesus diz para você nessa noite? Sentarmos juntos para celebrar a passagem somente será possível quando o meu reino estiver dentro de ti. Isso é muito profundo, mas ao mesmo tempo é muito real. Eu vou te dar exemplos práticos disso. Eu me lembro que no meu primeiro ano de casamento, plantando a igreja, que hoje é a igreja de Itaipu, quando você é pastor presbiteriano, no caso nosso presbitério, você tem um piso mínimo. Nenhum pastor pode ganhar menos do que aquele piso. Faziam anos que o presbitério não recebia nenhum pastor novo. Então aquele piso nunca foi reajustado. Quando eu cheguei no presbitério, eu ganhava o piso mínimo. O piso mínimo do presbitério na época, ele dava para pagar o aluguel e sobrava, acho que o valor do aluguel, era como se fosse 2 aluguéis. Eu recebia um recurso onde eu pagava o aluguel de um quarto e sala meu para minha esposa em Itaipu, lá na época tudo era muito caro, e o resto era quase o valor do aluguel. E aí, como sempre, o pessoal dizia o quê? Rapaz, você chegou em 2007, a gente não reajusta esse piso desde 2002, nós vamos mudar isso. Já ouviu essa expressão? É salário? Fica tranquilo quem está trabalhando isso. Ih, meu amigo, é mais fácil você virar pai, virar avô, que o pessoal resolver isso, enquanto instituição gigantesca que mexe com um, mexe com a vida de todos. Bom, o que aconteceu?
Chegou no final do ano, eu fiquei tão feliz de estar morando em um local meu com a minha esposa. E aí o meu sonho um dia, eu morava com a minha mãe, meu sonho um dia é que eu tivesse condições dela morar conosco, mas recém-casada a gente tinha que morar eu e minha mulher. E quando eu paguei o primeiro aluguel, eu tive uma impressão no coração. E a primeira impressão, sabe qual foi? Aflição. Só me sobrou, não sei se o aluguel, nem lembro, acho que era R$900, só me sobrou 900 para pagar tudo. Compra do mês, roupa, passagem de ônibus, a faculdade que eu fazia, os cursos que a minha esposa fazia, não vai dar. Mas eu fiquei tão feliz de pela primeira vez me sentir assim, um homem feito, né? Poxa, tem uma mulher, caramba, meu nome está num contrato de aluguel, caramba, ó o tamanho do boleto que eu tenho que pagar, ó, o meu nome. E eu falei, para fechar com chave de ouro, ainda você suicida, eu vou dar o dízimo. Aí que não vai sobrar nada mesmo, cara. E aí vem o pensamento, mas você vai dar o dízimo na igreja do Rio, arrecadação de 3 milhões, teu dízimo vai ser R$180, tu vai se lascar todo, ninguém está te pedindo. E aí me veio essa frase, certas coisas só se cumprem quando eu sou teu Senhor. Aí todo mês separava R$180, plá, plá, plá. E estava resignado, fazendo altas contas de como sobreviver, pagar Estácio, pagar curso, um monte de coisa com pouco. Não sei o que, assim, aí entrou um outro pastor no presbitério do nada. Aí esse pastor, por ser mais idoso, aí o presbitério, não, nós precisamos ajustar, porque ele é idoso, ele tem que pagar um monte de coisa, etc e tal, tem plano de saúde, ajustar o piso. Ajustando o piso para ele, o que aconteceu comigo? Ajustaram para mim também, que piso é piso. Eu falei, que coisa boa. O que eu faço agora? Eu vou aumentar meu dízimo. Porque quando eu fui fiel no pouco, Deus me colocou no muito. Muito em relação ao que eu ganhava. Eu agora posso dar mais. Porque tem certas coisas que só se cumprem na nossa vida quando o reino de Deus se instala na nossa consciência, no nosso coração. Pedir perdão a alguém, como é difícil. Mas quando os valores do reino se instalam no nosso coração, ah, meu amigo, você pega o telefone, você marca e você diz, fulano, naquele dia, naquela hora eu errei, eu te peço perdão. E aquela pessoa que você achava que jamais te perdoaria, e você não quer que ela te perdoe, você quer saber que de Deus você foi perdoado porque você confessou. Mas quando esse indivíduo, ele ouve essas palavras, e os valores do reino, o reino de Deus está dentro da sua consciência, na mesma hora lhe vem um alívio, porque você cumpriu com o reino de Deus. Tem certas coisas que só se cumprem na nossa vida quando o reino de Deus for chegado em nós. Porque enquanto o reino de Deus não for, dízimo, tu faz conta, amigo. Dízimo para você é cálculo, dízimo para você é dinheiro. Quando o reino de Deus não é chegado dentro de vós, pedir perdão é um ato doloroso, porque você não sabe como o outro vai interpretar. Quando o reino de Deus não é chegado dentro de você, a irreverência, a iconoclastia é a coisa mais natural do mundo. O deboche, a pasmaceira, é o trivial simples do serviço ao reino. Mas tem coisas na vida do cristão que elas só se cumprem quando o reino de Deus é chegado em nós. Enquanto você tiver áreas da sua vida que ainda não foram alcançadas pelo reino de Deus, não vai se cumprir. Olha o que ele diz aqui. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Verso 18.
Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o quê? Em outras palavras, amigos, aqui eu me despeço, e somente poderemos sentar novamente para comer e beber, se o reino de Deus estiver cristalizado na mente e do coração de vocês. Enquanto assim não for, eu não estarei mais entre vós. Que forte essa palavra. Quer exemplos na Bíblia? Anota aí. Talvez o mais forte de todos, Gênesis 45, versos de 7 a 8. Gênesis 45, versos de 7 a 8. O senhorio de Deus na mente do coração de um homem ultrapassa o espaço e o tempo. A vida de José é um exemplo disso. Traído, vendido pelos irmãos, escorraçado, tratado como escravo, inocente. Foi para a prisão inocente. Comparece diante de Faraó, interpreta o sonho. Sai da vida de ex-escravo e presidiário, vivendo nas masmorras debaixo da terra, uma desgraceira, uma sofrência, uma fedentina, uma desgraceira horrenda. Ele passa a ser o segundo homem de todo o Egito. É como se você pegasse um cara do presídio Pedrinhas e botasse ele para ser o assessor do Donald Trump. É isto. Você pega o cara lá de Kosovo e bota ele para trabalhar do lado do Donald Trump, porque o Egito nessa época, como foi os Estados Unidos hoje, é a nação top. Ame ou odeie, eles são isso e fim. Aí você tem um cara que foi trazido de Pedrinhas e do nada o cara só usa Armani e Hugo Boss. Corte de cara, o cara é outra coisa. Aí aqueles irmãos que o venderam, literalmente vêm no Egito comprar o quê? Comida. E aí José tem a faca e o queijo na mão, literalmente, para fazer o quê? Meu amigo, é terror psicológico até dizer chega. Eu vou fazer esses caras fazerem de tudo, necessidade fisiológica todo dia, toda hora. Eles vão urinar de medo de mim, eles vão defecar de medo de mim, a humilhação vai ser total. Ataque soviético supremo de desgraça. Aí José se encontra com esses irmãos, e os irmãos não reconhecem. Até que um dado momento, como é o texto, a partir do verso de número 1, então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou, quase 20 anos depois: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, aqui ó, desabafando aqui ó, é o reino de Deus, meu amigo, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, é a mesma coisa, porque Cristo é a chave de compreensão da Escritura. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó, e disse a seus irmãos: eu sou José. E o que ele pergunta? O que lhe trazia felicidade, o que lhe traria felicidade, era saber o quê? Se o pai ainda estava vivo. José escolhe ser feliz em meio ao sofrimento. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não puderam responder. Por quê? Você imagina, meu amigo? Tu pegou um cara e por tua culpa esse cara foi parar lá em Pedrinhas, no interior do Maranhão. 20 anos depois, esse cara está visitando o Rio, ou você vai lá aos Estados Unidos, esse cara tem total abertura na Casa Branca. E tu está de frente para o cara e não reconheceu. Aí do nada tu reconhece. Tu bateu nesse cara, tu humilhou nesse cara. Você vendeu esse cara por R$1. E quem é esse cara agora? É o segundo mais poderoso do world. Aí.
palavra do Senhor ainda diz: seus irmãos não lhe puderam responder porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. Consegue imaginar esses homens? Os gritos. Consegue imaginar eles de joelhos? Consegue imaginar a tremedeira? Os ataques? O remorso chegando de uma vez só? 20 anos de remorso se materializando ali na frente de todo mundo? E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos. Aí começou as denúncias: foi ele, pega a pedra e quer atacar no outro, a culpa não foi minha, foi ele. Nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida, por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Se ele fosse nessa hora somente José, homem, o que ele fazia? Castigo enquanto houver vida nesses homens. Mas o reino de Deus, o senhorio de Deus era sobre a mente e o coração dele. O que ele diz? Eu estou aqui, não foram vocês que me trouxeram. Minha vida é cativa de Deus, foi Deus quem me trouxe aqui. E ele só pôde sentar-se à mesa com seu pai e seus irmãos, porque o reino de Deus se cumpriu no coração e na mente dele. Enquanto o reino de Deus não se cumprir na sua mente e no seu coração, há coisas na sua vida que ainda não serão resolvidas. Mas quando o reino de Deus, quando o senhorio de Cristo for pleno na sua consciência e no seu coração, não tenha dúvidas, você estará sentado com ele à mesa, e ele vai fazer o que ele mais gosta de fazer quando encontra um dos seus. Vamos sentar à mesa? Vamos comer?